Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E a parte B do versículo 30. Que diz o seguinte: porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porque os que me desprezam serão envelhecidos. Pai, esta é a tua palavra. Venha falar conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor, que venha usar-nos para nessa noite ministrar a tua palavra. Fala conosco, ó Pai querido, através da tua palavra. Eu me escondo, Senhor, atrás da cruz de Cristo e me coloco pronto, Senhor, para servir ao Senhor. Meu Deus querido, que nessa noite nós sejamos renovados para a glória do teu nome. Meu Deus querido, que nós tenhamos aqui nesta noite, sim, Senhor, o confrontamento da tua palavra e possamos entender a tua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós. E assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, esses serão envelhecidos, desprezados. Quando nós paramos para pensar sobre esta palavra, nós precisamos entender que é necessário ressignificar a reciprocidade. Começar a pensar um pouco mais sobre reciprocidade ou reciprocidade. 1 Samuel, ele vai trazer uma narrativa sobre a família de Eli. A partir do versículo de número 12, a palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos de Eli, filhos de Belial, que também recebe a mesma palavra, envelhecidos, desprezíveis, pessoas que fizeram o que não agrada a Deus, eles não conheciam o Senhor. Quando nós pensamos em ser recíproco, nós pensamos que é necessário devolver aquilo que recebemos. É preciso que haja uma mutualidade ou uma correspondência na mesma altura. Quando nós vamos parar um pouquinho e pensar na matéria do Gerson, que é a física, Isaac Newton, ele definiu a terceira lei da seguinte forma: toda ação tem uma reação contrária com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então nós precisamos compreender, como servos do Senhor, que nós fomos chamados para o exercício de um serviço no reino de Deus. E no exercício desse serviço, nós precisamos nos comprometer com o serviço que o Senhor colocou na nossa mão. Todos nós fomos chamados. Todos vocês foram chamados. Mas eu também, pastor, até você. Por que não você? Você foi lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro, então você foi chamado para servir no reino de Deus. Todo aquele que se compromete a servir ao reino de Deus tem que olhar para frente e continuar a caminhada. O comportamento, ele leva ao resultado. Todo comportamento leva a um resultado. E esse resultado pode ser um resultado bonito ou um resultado feio. Então nós precisamos compreender que, olhando todos os dias para a tarefa que devemos desenvolver no reino de Deus, precisamos fazer o melhor, com excelência. Tudo que vamos fazer para o reino de Deus tem que ser o melhor. Não tem como fazer mais ou menos, tem que ser o melhor. Amém? Então nós nos comprometemos todos os dias com isto.
fazer o melhor para o reino de Deus. Durante a nossa semana, nós precisamos pensar no reino de Deus. Chega a nossa noite, precisamos pensar no reino de Deus, porque quando nós pensamos no reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos será acrescentado. É Deus quem dá, é Ele quem dá. Ele quem dono do ouro e da prata. É do Senhor e Ele dá. Ele dá. É Ele quem dá. Bem, Eli, ele vivia um momento difícil. Ele, como sumo sacerdote, juiz por 40 anos, dotado de autoridade, de sabedoria, de conhecimento, de uma missão dada por Deus, ele estava já chegado na idade, já vivido anos e mais anos, e agora acontece uma situação que não deveria acontecer. Agora os seus filhos estão no serviço. Eles estão trabalhando. E neste serviço, eles não agiram da forma que deveriam agir. A forma que agia era uma forma prostituída. A forma que agia era uma forma incorreta. A forma que agia não agradava a Deus. E Eli foi avisado diariamente sobre isso. Eli era chamado para que pudesse conhecer cada situação. No versículo de número 22 do mesmo livro, do mesmo capítulo, diz o seguinte: era porém Eli já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que em bandos ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ou seja, a vida dos filhos de Eli era uma vida totalmente deturpada. Nós, como servos do Senhor, precisamos olhar todas as áreas, em todos os momentos, dentro da congregação, fora da congregação, dentro do ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, como que está sendo o culto, como que está sendo a família, como que a família está caminhando, como que nós estamos vivendo. E o chefe da família, apesar da idade, não pode desfalecer na sua mão quando precisar de chamar a atenção. Ele não pode deixar de forma alguma que as coisas aconteçam da forma que o mundo quer que aconteça. Mas nós precisamos agir levando o conhecimento necessário para aquilo que nós vivemos quando estamos vivendo o reino de Deus. Porque nós vivemos o reino de Deus, nós caminhamos no reino de Deus. Então nós precisamos levar para as pessoas que é necessário agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. É necessário agradar ao Senhor dentro do melhor possível daquilo que nós podemos fazer. Nós precisamos agradar a Deus. Eli, ele estava com os olhos como que vendados. Eli, ele chama a atenção. E lá no versículo 25 vai dizer, lá no final do versículo: mas eles não ouviram a voz do Pai, porque o Senhor os queria matar. Aqueles homens, Hofni e Finéias, eles viviam a vergonha do sacerdócio. Eles não agiam da forma correta. Todos os relatórios que foram levados a Eli envergonhavam a qualquer sacerdote. Todos os registros levados a Eli traziam problemas para a ministração. Todos os relatórios deixados com Eli traziam grande preocupação para a vida de Eli. Mas as coisas continuaram. Augusto Cury, ele escreveu um livro: Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Quando nós paramos para pensar sobre sucessão e herança, nós vemos que normalmente o herdeiro, ele não cuida daquilo que recebe. Talvez o pai gaste a vida inteira construindo uma casa bonita ou construindo um patrimônio, e quando o pai morre, o filho pega aquilo e acaba com tudo. Às vezes a pessoa investiu anos e anos de trabalho, de estudo, para conseguir chegar a determinado ponto, e um filho herdeiro, ele vai receber e vai acabar com tudo.
Mas, quando você faz filhos sucessores, esses filhos acompanham a visão do pai, eles acompanham aquilo que o pai está colocando diante da família e eles vão dar continuidade. Eli, ele não fez sucessores, ele fez filhos herdeiros. Porque os filhos, eles queriam viver as benesses do sacerdócio. Eles queriam viver aquilo que poderia ser melhor no sacerdócio, mas não viver os momentos da forma correta. Dessa forma, eles prostituíram o culto, e o culto, ele tomou um formato que nunca deveria ter tido. O filho sucessor é formado. O filho sucessor, ele tem um caráter formado. Tanto que a palavra de Deus em Provérbios capítulo 22, verso 6 vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então eu e você, Igreja do Senhor, nós precisamos compreender que os nossos filhos precisam ser direcionados no caminho do Senhor. Eles precisam ser levados no caminho do Senhor. Eles precisam conhecer dia a dia o caminho do Senhor. Se eles tivessem acompanhado realmente o pai e tivessem aprendido com o pai como era necessário fazer, como era preciso fazer, talvez não tivesse caído naquela situação. Mas quando o filho apenas herda determinada posição ou herda determinada situação, ele vai fazer da forma que ele quer. Portanto, a vida de Eli faltou firmeza, faltou controle de comportamento. A visão de Eli estava mais centrada na fala dos que procuravam que o próprio comportamento dos filhos do que no comportamento dos filhos. Ele olhava o que as pessoas diziam, mas não responsabilizava pelo que acontecia no sacerdócio. Aqueles filhos furtavam sacrifício, aqueles filhos prostituíam. Ao primeiro sinal de que o trem está descarrilhando, nós, como servos do Senhor, precisamos parar a locomotiva. Para tudo e nós precisamos resolver. Não tem como caminhar andando de forma incorreta, de forma errada. Nós precisamos olhar para Cristo e pedir: Senhor, me dê a direção, para que eu possa fazer o melhor, para direcionar a minha casa, para que eu possa direcionar o conjunto, para que eu possa direcionar a igreja, para que eu possa direcionar um determinado grupo. Me dê direção para que eu faça aquilo que agrada ao Senhor, para que eu faça aquilo que vai exaltar o teu nome, para que em tudo o teu nome seja conhecido. Quando nós observamos que alguma coisa não está caminhando certo, precisamos parar. Não podemos continuar. Não podemos dar continuidade da forma que está. Bem, os filhos de Eli, eles não conheciam o Senhor. Antes de participar dos privilégios do serviço no templo, eles corromperam. Eles não conheciam a Deus. Assim, cultuavam da forma deles, incorretamente, caminhando cada dia de mal a pior. Nós temos alguns pontos que precisamos ver essa noite. Isaías capítulo 64, verso 6, ele vai dizer que todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Quando nós pensamos em justiça humana, essa justiça do homem, ela é uma justiça que traz muitos defeitos. Elas são carregadas de coisas muito particulares, de situações que a própria pessoa viveu ou daquilo que ele carrega em si. Logo, a justiça do homem, ela não é uma justiça correta. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 10, ele deixa claro que não há um justo sequer, nenhum justo. E no versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas é interessante quando nós paramos para pensar sobre justiça do homem e justiça de Deus, porque é importante viver aquilo que a palavra de Deus nos traz. É importante olhar para a palavra e compreender o que a palavra de Deus nos traz. Justiça de Deus inicia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, eu sempre gosto de citar esse versículo. Lá no versículo 15, ele vai dizer que da semente da mulher haveria de nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, há a justiça de Deus.
A justiça de Deus está pronta para recondicionar, para trazer novamente a forma, para alinhar a conduta do homem, para trazer o homem a andar da forma correta. Aqueles homens, Hofni e Finéias, eles viveram pervertidos, e a forma que eles viveram levou para que toda a família fosse exterminada, para que todos eles acabassem. Mas nós precisamos entender que quando nós caminhamos na justiça de Deus, o Senhor, Ele continua trazendo para nós respostas necessárias para que nós continuemos adorando a Ele, louvando a Ele. Aquilo que está errado pode ser consertado hoje, aquilo que está imperfeito pode se tornar perfeito hoje, aquilo que estava todo atrapalhado pode ser mudado hoje, porque a justiça de Deus, ela é plena e ela continua todos os dias, e a nossa vida está sob as mãos do Senhor, sob a égide do Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo Ele é justo. Por mais que nós tenhamos feito coisas erradas, se hoje confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não é de uma parte de pecado, é de todo o pecado. A justiça de Deus, ela opera no presente século. A justiça de Deus opera nesta geração. Então nós precisamos sim clamar ao Senhor e pedir: Senhor, haja sobre nós e mude o nosso comportamento. Jó, no auge da sua luta, ele abre o seu coração e declara lá no capítulo 37, versículo 23: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime juízo, e grandeza de justiça. Ele continua justo. Então, caso você esteja vivendo um momento difícil, em casa, na família, pessoalmente, caso você esteja vivendo um momento difícil no trabalho, na sociedade no geral, hoje o Senhor é capaz de libertar, transformar, limpar, aplainar, trazer a solução, trazer aquilo que você precisa, porque é necessário continuar caminhando. E a palavra dele diz: aos que me honram, honrarei. Então hoje é dia. Não pode deixar para amanhã. Não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Davi, no capítulo 9 de Salmos, ele vai dizer: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Levítico, ele vai dizer, e o coro levítico, no Salmo 33, ele vai dizer o seguinte: cantam ele a justiça, ama a justiça e a retidão, a terra está cheia de sua bondade. Bondade e misericórdia. Porque sem bondade e misericórdia não teríamos condições. Romanos capítulo 3, versículo 21 vai dizer: e agora manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Eu estou numa maratona de leitura de livros aí. E eu estou lendo o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. E ele fala sobre a graça, e fala sobre a graça barata, e fala sobre a graça preciosa. O mundo hoje quer viver uma graça barata, onde entra num ambiente de adoração ao Senhor e quer viver do mesmo jeito, da mesma forma, sem mudança, sem transformação, sem mudança nenhuma, e quer viver do mesmo jeito. Não há como agradar a Deus. Mas quando nós cremos que o Senhor Jesus, Ele tem uma graça preciosa, uma graça pura, uma graça que nos alcança, nós somos transformados dia a dia e vivemos o dia a dia até a volta do Senhor, até tornar-nos cidadãos perfeitos. E nós precisamos todos os dias olhar para Cristo e caminhar para Ele,
sendo transformados. Aquilo que nos prendia não prende mais. Aquilo que nos trazia tristeza não nos traz mais tristeza, porque nós olhamos para o Senhor e caminhamos para Ele. Quando nós pensamos na reciprocidade, ela é uma lei espiritual. Nós a entendemos a partir do conhecimento da justiça de Deus. Ela não é arbitrária, ela não é covarde, ela não é politiqueira. Se você fizer isso, eu faço. Se você fizer aquilo, eu faço. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos o nosso caminhar ao Senhor Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida, transforma a nossa vida, muda o nosso coração, escreve o nosso nome no livro da vida, limpa a nossa vida e faz de nós novo homem e nova mulher. Agora podemos sim caminhar de frente para os homens e dizer: Cristo me mudou, Cristo me transformou, porque Ele continua sendo nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós pensamos na reciprocidade, essa lei espiritual, nós podemos entender que não existe toma lá da cá. Aquela ideia da política, se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Não, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele encarrega de cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida. Sabe aquela conta que precisa pagar? O Senhor, Ele é capaz de mandar os valores. Sabe aquele problema que tem a saúde lá cheia de problema? O Senhor é capaz de curar. Sabe aquele problema que não se resolve com a sogra, com o sogro, com quem quer que seja? O Senhor entra na situação e muda o quadro. Ele é o Senhor. Nós precisamos todos os dias continuar confiando no Senhor. Nós precisamos todos os dias continuar crendo no Senhor. Olha, Eli foi escolhido dentre todas as tribos de Israel. E ele foi chamado para ser sacerdote. Ele foi chamado para acender o incenso e para trazer o éfode perante ao Senhor. Mas durante o seu período tudo aconteceu. E os seus filhos ministraram da forma incorreta. Os seus filhos viveram aquilo que não era correto. Eles era como que se estivessem dando coice contra o sacrifício. As honras a teus filhos eram mais honras para os filhos do que para o próprio Deus. Eles engordavam a si mesmo, eles retiravam do sacrifício, eles viviam do sacrifício e não agradavam a Deus. Nós precisamos entender, queridos, que precisamos todos os dias nos colocar diante do Senhor e sacrificar ao Senhor dos exércitos. O Senhor te chamou para viver um novo tempo em Cristo Jesus. Hoje nós somos chamados a viver esse tempo nesta geração. E nós precisamos fazer a diferença nessa geração. Você não pode esperar fazer a diferença na geração futura. Não espere isso. Faça a diferença hoje nessa geração. Você foi chamado para ser servo do Senhor hoje. Você foi chamado para ser libertador hoje. Para levar a palavra de libertação hoje. Para levar a palavra de transformação hoje. Para viver a libertação hoje. Para viver os propósitos do Senhor hoje, para levar para as pessoas aquilo que as pessoas precisam da palavra de Deus é hoje e não amanhã. E algumas pessoas estão guardando, retendo com ele, pegando parte daquilo que é bênção, que deveria ser distribuído, guardando com ele aquilo que deveria ser levado para outros, deixando de comunicar as grandes bênçãos do Senhor, deixando de comunicar aquilo que Deus é, deixando de comunicar aquilo que o Senhor faz, deixando de comunicar aquilo que Ele faz por nós, aquilo que Ele tem feito na humanidade, aquilo que Ele tem feito no nosso particular. E eu sei que nós, cada um de nós, eu e você, temos muito para falar do amor de Deus. Como temos administrado, como temos vivido esse momento, como nós temos vivido cada dia, esse sacerdócio. Nós temos apresentado um verdadeiro culto. Será que o nosso culto, ele não está trazendo honras para nós? Será que no nosso culto nós levamos honra para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Será que no nosso culto nós engrandecemos ao Senhor? Será que ficamos com parte desse culto? Mas que Deus nos abençoe e nós tenhamos condições de falar do grande amor de Deus. Fale com palavras, fale com testemunho, fale.
Deixe que o seu testemunho grite diante da humanidade. Deixe que o seu testemunho grite diante das pessoas. Saiba que o nosso Deus, Ele responde quando nós atentamos para Ele. Saiba que Ele continua o mesmo Senhor. Ele continua honrando aqueles que o honram. Ele continua atentando para aqueles que atentam para Ele. Ele continua abençoando aqueles que estão crendo nele. Ele continua trazendo aquilo que é necessário para aqueles que estão vivendo dia a dia na caminhada com ele. Ele não deixa ninguém perdido no caminho, Ele não deixa ninguém para trás, Ele sempre acompanha lado a lado, Ele direciona passo a passo, Ele traz o que é necessário para os momentos difíceis. Se é necessário o alimento, Ele traz o alimento. Se é necessário a saúde, Ele traz a saúde. Se é necessário os valores para pagar alguma coisa, é Ele também que traz. Ele continua cuidando. Se é necessário a palavra, Ele dá a palavra. Se é necessário, o batismo no Espírito Santo, é Ele que dá o batismo no Espírito Santo. Se é necessário os dons espirituais, é Ele que dá os dons espirituais. Ele cada dia vai renovando para que nós continuemos ministrando dia a dia diante do Senhor, para que nós tenhamos condições de honrar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos e com a nossa vida caminhando e o mundo vendo Cristo em nós. Aleluia! Eu não posso de forma alguma deixar de lado a minha vida cristã e esquecer em algum momento e falar, olha, mas só um pouquinho eu vou deixar de lado. Não tem como. Não tem como. Hofni e Finéias, eles deixaram de lado a adoração ao Senhor. Eles deixaram de lado a prontidão ao serviço ao Senhor. E eles começaram a olhar para eles mesmos. Eles olhavam para eles de tal forma que tudo que podia retirar do sacrifício, daquilo que era para adoração a Deus, eles retiravam e colocavam para eles mesmos, para eles viverem, para engordarem e para viver da forma que viveram. Ao final da vida de Hofni e Finéias, não foi fácil. Morreram, tombaram, a arca foi levada, as notícias voltam para o pai agora recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre também. Mas que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, que estamos conhecendo a palavra e conhecemos essa palavra, tenhamos um comportamento diferenciado, honremos ao Senhor de todas as formas que nós podemos honrar. Faça o máximo para agradá-lo, faça o máximo para viver a sua promessa, faça o máximo para levar a sua mensagem, faça o máximo para agradá-lo, faça o máximo para bendizê-lo, para dizer, Senhor, entra na minha casa, toma conta da minha casa, toma conta da minha família, toma conta dos meus filhos. Senhor, eu não posso continuar nesse comportamento, o comportamento desse jeito da minha casa não agrada ao Senhor. Eu quero a tua presença na minha casa, eu quero o Senhor nos meus negócios, eu quero o Senhor nos meus compromissos, eu quero ter o Senhor diretamente comigo, Senhor, porque sem a tua presença eu não consigo caminhar, sem a tua presença eu não vivo, sem a tua presença eu caminho errado, sem a tua presença eu faço tudo errado. Eu preciso de ti, Senhor. Encha a minha casa, a minha vida, direciona a minha vida, tome posse, tome firmeza, assuma a responsabilidade, não seja como Eli, que deixou as coisas caminharem de forma incorreta, mas assuma em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós pensamos em reciprocidade, nós pensamos que o Senhor continua agindo da mesma forma. Ele age com justiça. Aquele que agrada a Deus, Ele também faz tudo para te agradar. Ele abre as portas onde você pensa que não tem mais porta. Ele cria a saída onde você precisa passar e ninguém vê a saída naquele ponto. Ele traz a solução para problemas que você pensa, isso não tem solução, mas o Senhor traz a solução. Ele traz o alimento quando nós pensamos que, olha, não tem mais jeito. O Senhor é quem traz o alimento. Aleluia, aleluia. E às vezes você já está naquele ponto triste, abatido, e é o Senhor que te traz a força, é o Senhor que te traz a fortaleza necessária, mesmo nos momentos mais difíceis, que você pensa, olha, eu não tenho mais condições, mas o Senhor te enche de tal forma, que você vai caminhando, e os problemas vão saindo da frente, e você vai vendo os problemas resolvidos, porque o Senhor está guiando, porque o Senhor está com a mão sobre a sua vida.
A sua família precisa ser abençoada. A sua casa precisa ser abençoada. Os seus negócios precisam ser abençoados. O seu culto precisa ser abençoado. A adoração que você faz ao Senhor precisa ser limpa e pura. Aquilo que você faz para agradar a Deus tem que ter o objetivo de entronizar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu és o Rei dos reis e Senhor das nações. Tu és o meu Senhor e no Senhor eu confio. A Ti, Senhor, eu volto os meus pensamentos, a minha vida, os meus propósitos, tudo volta para Ti. Eu não posso de forma alguma deixar que a minha vida vá caminhando de qualquer maneira. Mas é só um errinho, é só um probleminha. Não, querido, para já este problema, resolva já este problema e caminhe em direção ao Senhor, porque Ele tem galardão para a sua vida, Ele tem bênção para a sua família, Ele tem bênção para a sua casa, Ele tem bênção para os seus negócios, Ele tem bênção para a sua sociedade, Ele tem bênção para este bairro, é Ele que tem bênção. Aleluia, aleluia. Eu não posso continuar caminhando de forma errada. Eu não posso caminhar comunicando com o pecado como se estivesse tudo certinho. Não, de forma alguma. O pecado fica e nós caminhamos para frente e pedimos: Senhor, purifica-me do pecado, purifica a minha vida, porque quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, eu preciso estar preparado para dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu quero estar pronto para estar contigo, eu quero estar pronto para encontrá-lo. Oh, aleluia, aleluia. A igreja do século 21 precisa despertar. A igreja do século 21 precisa mudar o comportamento. A igreja do século 21 precisa olhar para a palavra de Deus e ver registro que nos ensinam a forma de adorar, a forma de comunicar, a forma de viver, a forma de andar, a forma de estar em família, a forma de estar em sociedade. Não tem como viver da mesma forma. A palavra nos ensina. E o triste fim de Eli, sacerdote chamado, sacerdote separado, homem para servir ao Senhor, homem para apresentar as causas dos homens, homem separado para levar diante do Senhor os problemas da humanidade, do povo daquela geração. E hoje eu e você somos chamados para viver o mesmo compromisso diante do Senhor, em colocar a nossa família diante do Senhor, em colocar a nossa casa diante do Senhor, em colocar o nosso local de trabalho diante do Senhor, em colocar o nosso bairro diante do Senhor. Aleluia! E o que nós precisamos fazer? Voltar ao Senhor, arrepender dos pecados e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. A obra do Senhor não vai parar. No versículo de número 35, do mesmo capítulo 2 de 1 Samuel, vai dizer: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. O Senhor está procurando homens e mulheres que sejam fiéis. Mesmo com as nossas lutas e dificuldades, Ele procura homens e mulheres que estejam prontos a se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu quero ser fiel. Senhor, eu quero ter um compromisso claro contigo. Eu quero ter um compromisso de honrar a Ti em todas as coisas. Eu quero ter um compromisso de viver para Ti e para a glória do Teu nome. Oh, aleluia! E a procura continua em Sagrada Família, a procura continua na minha casa, a procura continua lá no meu local de trabalho, no seu local de trabalho. Ele continua procurando homens fiéis, mulheres fiéis, jovens fiéis, pessoas que estejam prontas a viver o verdadeiro evangelho. Não este evangelho barato, este evangelho de que pode fazer isso, não tem problema. Você pode falar com fulano, fala com a sua liderança, está tudo certo.
Fala com A ou com B, já está tudo certo. Mas se nós não voltarmos e confessar ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, me livra, Senhor, do mal. Eu não quero, Senhor, morrer sem ter a salvação. Eu não quero, Senhor, estar diante da Tua promessa. Eu quero estar junto contigo, diante da Tua promessa, e vivendo a promessa do Senhor para a minha vida, para a minha família, para a minha comunidade, para os meus irmãos. Estende, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos chamados a um compromisso com Deus, a honrar a Deus para que Ele nos honre, a colocar-nos diante do Senhor e falar: Senhor, a minha vida quero que esteja diante de Ti. Aleluia, aleluia. Estamos num país que ainda podemos fazer muitas coisas, mas há lugares onde não tem mais condições. Há lugares que há anos e anos não tem condições. E nós temos condições de clamar, de parar em cada esquina e ministrar bênção. Eu paro nessa esquina, eu ministro bênção sobre este lugar. Eu repreendo a ação do inimigo neste lugar. Eu quebro as armas do inimigo neste lugar, em nome de Jesus. Porque você foi chamado para ser sacerdote do Senhor, para viver as promessas de Deus, para levar a palavra de Deus, sabendo que o Senhor honra aqueles que honra, sabendo que o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra. Ele é aquele que a sua palavra, olha, ela vai ser cumprida em todos os detalhes. Ele cumpre a palavra. Aleluia, aleluia. Sendo uma lei espiritual, nós entendemos que a partir do conhecimento da justiça de Deus, ela pode ser vivida. Eu posso viver, mesmo com as minhas lutas, incerteza, dificuldades, mesmo com às vezes um pequeno sofrimento. Será que eu consigo? Será que eu tenho condições? Saiba, o Senhor te chamou para isso. Ainda que o inimigo tente falar: você não tem condições, você não vai conseguir nunca, o Senhor chamou a você para que você possa viver as promessas dEle. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 14. Aleluia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, com é difícil orar, mas nós precisamos todos os dias entender que orar é falar com Deus. Você não precisa necessariamente estar ajoelhado, você não precisa necessariamente estar num ambiente fechado. Você precisa orar, falar com Deus, buscar a face do Senhor, converter dos seus maus caminhos, mudar totalmente aquilo que estava vivendo e falar com o Senhor. E a palavra dele diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A promessa é de cura para a terra, a promessa é de cura para a família, a promessa é de cura para a sociedade. Quando nós clamamos, quando nós voltamos, quando nós humilhamos diante dele. Há situações em que as pessoas pensam:
de que eu não devo fazer isso, eu não vou entrar neste mérito, olha, por que eu vou rebaixar neste nível? As pessoas pensam que são tão grandes, que são tão importantes, mas não sabem que o nosso Deus é superior a todas essas coisas. Que o nosso Senhor é eterno, misericordioso, onipotente, onisciente, onipresente, que o nosso Deus é aquele que ouve as orações, atenta para as orações e ouve aquilo que está sendo pedido, e às vezes naquele fundinho de palavra, às vezes a palavra saindo bem fininha, bem triste, mas o Senhor está ouvindo, e a palavra diz que quando nós não conseguimos mais falar, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e esta palavra chega para o Senhor, e Ele vai mudando a situação, vai contornando, transformando e mudando. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Por isso nós podemos confiar nele, acreditar nele, creia no Senhor, confia nele, estenda aquilo que você mais tem no íntimo, e às vezes preso dentro do seu coração, e que você pensa, olha, isso não tem condições, coloque diante do Senhor, ore ao Senhor, vá diante dele, clama ao Senhor, humilha diante dele, ele vai ouvir a sua oração, ele vai mudar a situação, ele vai transformar o problema, trazer a solução para a situação, mudar o comportamento, pois Ele é Deus. Amém? Podemos ficar em pé? Aleluia. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz a Davi teu pai. Não te faltará sucessor que domine Israel. Contudo, a justiça plena leva Salomão ao contraponto da primeira afirmação, contudo tão poderosa quanto a primeira. Porém, se vós os desviardes e deixardes os meus estatutos, Rofni e Finéias deixou os estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei o meu nome, e farei isso para que seja por provérbio e montejo entre os povos. E esta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, porque fez o Senhor assim, com esta terra e com esta casa. Assim aconteceu com a família de Eli. Rofni, Finéias morreram na luta contra os filisteus. Eli morreu ao saber da notícia. Os seus descendentes morreram antes de envelhecer. Mas eu e você temos a oportunidade de mudança agora. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Os resultados que vivemos refletem a intensidade de nosso envolvimento com a orientação de nosso Senhor. O que eu vivo, o que você vive, é reflexo daquilo que você vive na presença do Senhor. O que eu vivo e que você vive é reflexo daquilo que você está passando diante da presença do Senhor. Ah, mas eu estou passando um momento difícil. Jó estava passando um momento difícil, mas ele estava alegre diante do Senhor, porque o Senhor cuidava dele todos os dias.
Eu preciso todos os dias compreender que a minha vida precisa estar na presença do Senhor, diante do Senhor, cumprindo os propósitos dEle, vivendo os propósitos dEle, todos os dias da minha vida. Eu não posso deixar de forma alguma que a infidelidade que leva o homem a negar a Deus, seja a mesma infidelidade da minha vida, e que eu possa todos os dias gerar em mim a expectativa de honrar a Deus da melhor forma que eu devo honrá-lo, agradecer a Deus e viver diante de Deus como eu devo viver. Eu e você devemos fazer isso. Amém? O Senhor te chamou para que você seja feliz. Mesmo que as lutas venham, passa na luta feliz. Mesmo que as dificuldades venham, passe nessa dificuldade feliz. Porque o Senhor, Ele nos chamou para um dia viver num novo céu e numa nova terra. Eu e você. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite para aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.